Existem tombos e tombos, quedas e quedas. Quedas que talvez não derrubem, mas que empurram. A vida pode sim te jogar de vez em quando no chão, não para te destruir, mas para te colocar no ângulo certo para a mudança. Bom dia, memorável! Então podemos dizer que existe um tipo de quebra que não nos destrói, mas que muitas vezes nos traz revelações, que muitas vezes nos revela. Imagine a seguinte situação. Imagine aí uma noite silenciosa. E aí você está passando ali na rua e vê uma oficina. Bem no fundinho ali alguém trabalhando. No centro dessa oficina, aquela pessoa tá ali. Uma peça de ferro incandescente. E aí ele coloca ela sobre a bigorna. Se você não sabe o que é, pode pesquisar aí rapidamente que você vai entender. E aí, aquele som começa a ecoar. E talvez quem esteja olhando de fora possa achar que aquilo é violência. Mas quem conhece, quem entende o processo, sabe que o metal ele não está sendo destruído. Ele está sendo moldado. E é exatamente esse ponto. Na vida, as situações que muitas vezes parecem quebrar você são muitas vezes as que estão te transformando. A gente aprende desde cedo a temer as quebras, a queda, a perda, o fim, o silêncio, a conversa que não aconteceu, o emprego que não deu certo, a relação que não continuou, que não permaneceu, o plano que desmontou, que desmanchou. Mas poucas pessoas contam que toda a transformação ou a maior parte das transformações verdadeiras acabam tendo um preço emocional. E esse preço quase sempre é uma quebra interna, uma rachadura no ego, uma ferida que sangra, um orgulho que desce, um controle que escapa. É como se a vida pegasse você pela ponta e dissesse: agora você vai crescer querendo ou não. Agora você vai crescer querendo ou não. Podemos pensar na vida até mesmo como uma mochila. Pensa aí na sua vida como uma mochila. E aí você vai ali colocando coisas. Vai colocando memórias, vai colocando medos, culpas, expectativas de outros, promessas que você fez só para agradar, nãos que você não disse só para agradar. E chega uma hora que o zíper dessa mochila nem sequer fecha mais. E adivinha só o que vai acontecer? Podemos dizer que a vida abre a mochila no meio do caminho e começa a derrubar tudo no chão. Já viu? Já estourou alguma mochila com você? É mais ou menos por aí. A vida abre a mochila e aí as coisas vão se espalhando pelo chão e acaba te obrigando a escolher o que volta para dentro. Porque no final das contas, não cabe mais. Na hora ali, parece o caos, mas depois você vai percebendo uma certa libertação. Posso até usar aqui um exemplo do livro Deixar Ir. Eu usei aí alguns exemplos em alguns dos áudios no mês passado. Mas no livro ali de David Hawkins ali,
Ele diz que a resistência muitas vezes é o que nos prende. A resistência pode ser aquilo que está te prendendo e a aceitação é o que te libera. Então a resistência é o que te prende e a aceitação é o que te libera. Você não sofre porque perdeu, você sofre porque se agarra. Agarra ao passado, agarra ao desejo de controlar, agarra à ilusão de que tinha que ser de outro jeito. Percebe? E até mesmo a neurociência, ela confirma isso que Hawkins ele mostra nesse livro, que toda emoção reprimida acaba acumulando energia no nosso sistema nervoso. E essa energia busca um jeito de sair. Muitas vezes como sintoma, em outras como irritação, algumas outras como ansiedade, ou até mesmo como tristeza crônica. E a transformação, ela começa quando você faz o contrário. A transformação começa quando você aceita, acolhe e depois deixa ir. Depois você solta. Em vez de resistir, você solta. Solta a tensão. Solta o... E se tivesse sido diferente? Se eu tivesse feito outra escolha? Solta o controle. Solta o orgulho. Quando você tomou essa decisão, quando você fez essa escolha, naquele momento, você deve ter pensado que era o certo a se fazer. Para aquele momento, com o que você sabia, com as ferramentas que você tinha, foi essa decisão, foi aquela escolha. E tá tudo bem. Quando você solta, não é você que cai. É o peso que vai embora. Anota isso. Quando você solta, não é você que cai. É o peso que vai embora. Existe um momento decisivo em qualquer vida. Existe um momento decisivo na vida de qualquer pessoa que está em processo de transformação. E esse momento é aquele instante em que ela percebe que não está quebrando, que não está quebrada, que está fazendo espaço. Espaço para um novo eu, espaço para novas percepções, espaço para novas decisões, para novas ações, espaço para novas respostas, espaço para novas atitudes, espaço para novos níveis de energia. E às vezes o que muitos chamam de quebra é só o seu antigo eu dizendo: eu não dou conta dessa nova fase. Me aposenta. É mais ou menos por aí. É o seu eu antigo dizendo: eu não vou dar conta dessa nova fase. Me aposenta. E aí? Quem está falando aí? Será que é o seu antigo eu? Será que é o seu eu atual? Será que é o seu próximo eu? E muitas vezes quando essa fala se repete, eu não dou conta dessa nova fase, entre aspas, né? Pode ser que você ache que esteja falhando, mas na verdade é a antiga versão que pode estar se desfazendo e a nova versão que pode estar chegando. É a casca que racha para a semente virar árvore. Cada vez que você vive uma dor emocional,
Anota isso, observa isso na sua vida, na sua situação atual ou nas situações que você passou. Porque é algo que a neurociência diz, reforça, já falamos em encontros aqui. Cada vez que você vive, que você vivencia uma dor emocional, um conjunto de conexões cerebrais se rompe e outra se forma. Isso é o que mesmo? Vamos ver se você tá afiado, afiada. Você se lembra? Se disse ou se pensou que é neuroplasticidade, pensou certo. Lembrou certo. Que é o crescimento neural, a expansão interna. A quebra emocional, ela é literalmente o cérebro organizando caminhos. E ele dizendo ali, essa rota antiga não serve mais. Vamos construir outra? E aí, se o seu cérebro estiver te perguntando isso, trazendo esse questionamento para você, qual é a resposta que você tem dado para ele? Qual é a percepção? Qual é a decisão? Qual é a ação? Essa rota antiga não serve mais. Vamos construir outra? Ei, você não está quebrado. Você não está com defeito. Para de colocar defeito em tudo. Para de encontrar ou querer tentar encontrar respostas racionais para tudo. Talvez você esteja apenas sendo atualizado. E aí, pensa, reflita, o que na sua vida talvez tenha quebrado recentemente, tem algo aí acontecendo? E se sim, o que isso pode estar tentando te ensinar? Será que você aprendeu com as coisas que se quebraram nos últimos meses, nos últimos anos, nos últimos dias? Talvez algo tenha quebrado ontem. E aí, o que isso pode estar querendo ou tentando te ensinar? Quando a gente quebra algo, vamos usar uma ideia aqui, um momento, algo físico mesmo. Digamos que você quebrou aí um copo. Talvez nós possamos aprender uma maneira diferente de segurar o copo, prestar mais atenção, não deixar o copo em pontas, em lugares mais fáceis de serem quebrados. Pegou a visão? Pegou o ponto? Porque toda quebra ou grande parte das quebras acaba tendo uma mensagem. Toda dor ou a maior parte das dores acaba tendo um propósito, um benefício. Precisamos entender que todo fim acaba sendo uma semente de começo. Todo fim acaba sendo uma semente de começo, uma semente de recomeço. Aquela fruta que muitas vezes nós comemos, ela não precisa necessariamente ser um fim. Ela pode ser replantada e pode gerar novos frutos. Olha que incrível isso! E muitas vezes você só entende ou só vai entender quando parar de olhar a vida com medo excessivo e começar a olhar com curiosidade. Quando sai do modo, por que isso está acontecendo comigo? O modo vítima. E entra no modo, o que isso está tentando desenvolver em mim? Você assume uma outra postura. Você sai da escada ou do degrau da vítima e vai lá para cima. Vai lá para o questionamento. Vai lá para a ação. E isso muda completamente o jogo. A transformação interior
Não é sobre ficar forte. Não é isso. É sobre ficar verdadeiro. Verdadeiro é sobre remover as camadas. É sobre abandonar velhos personagens, velhas desculpas. É sobre deixar ir o que talvez já não faça mais sentido. É sobre permitir que a vida te molde, que a vida te mostre outros caminhos. Não para o lugar que você quer ir ou que você acha que seja o melhor lugar. Nem sempre essas são as respostas, mas talvez seja para o lugar que você esteja pronto, pronta. Simples assim. Você não está quebrando. Você não está quebrado, quebrada. Talvez você esteja revelando o formato do seu próximo nível. Então começa a prestar atenção aos detalhes, às respostas, às percepções, às coisas que estão acontecendo ao seu redor. Muito cuidado para não ficar tentando ou passando tempo demais, tentando consertar o que talvez não esteja quebrado, o que talvez nunca estivesse quebrado. Observe com carinho, observe com acolhimento, aceite, acolha, porque o mundo não muda quando tudo melhora, quando tudo se conserta. Talvez ele mude quando você muda. Se tudo muda quando alguma coisa muda, o que você vai mudar hoje para observar as mudanças que já estão acontecendo ao seu redor? E aí, o que você tem colocado no seu SAR? O que você tem colocado aí no seu sistema ativador reticular? Pensa nisso. Traz clareza, traz luz para suas novas percepções. Tome decisões memoráveis e, consequentemente, ações dignas do seu valor, dignas da pessoa memorável que você está se tornando. Agora sim, vai pra vida. Vai lá, colecionar e apreciar as mais lindas e belas memórias. Com o coração calmo, com leveza. Vai lá, criar memórias espetaculares para serem lembradas e relembradas no dia de amanhã. Beijo grande no seu coração e até o próximo.